da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos começar a nossa meditação de hoje considerando a grande solenidade de ontem, revestida de uma importância única, a Anunciação e a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande mistério da nossa fé, é o acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a oportunidade da revelação de Deus às suas criaturas. É o desejo de que Deus nos diga quem somos de verdade diante da sua criação. Na missa de ontem, a antífona da entrada, primeira oração da Santa Missa, assim transmite-nos: ao entrar no mundo, Cristo disse: eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. A encarnação de ontem, a escolha de nosso Senhor, de Deus, a essa criatura, a Virgem Maria, nossa mãe, a mãe de Deus, pois teve precisamente essa consequência. A geração de Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, para que pudesse expressar, como nós víamos na missa ontem, essa manifestação ao seu Pai, porque Jesus Cristo é de verdade Filho de Deus e veio para fazer a sua vontade, devido, por causa, somente pela encarnação, Nossa Senhora como instrumento para que se cumprissem os planos de Deus. O fundador do Opus Dei, ele tem umas metáforas muito assertivas, muito boas, e essa tem assim uma aplicação bastante interessante nos momentos atuais, das grandes empresas, das que foram familiares e depois passaram a ser administradas por um conselho. É como o conselho de administração, o conselho administrativo que se reúne de tempos em tempos para uma série de decisões, pois assim via o fundador do Opus Dei a Santíssima Trindade reunida em conselho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão juntos para que ocorresse a religação da criatura com o Criador. Definir o momento em que a Virgem Maria seria concebida por Ana e por Joaquim, para que desse, como a gente fala hoje, o startasse o grande plano de Deus, o plano redentor, para que estivéssemos religados. Fomos desligados pelo pecado de Adão e Eva, e essa é a verdadeira expressão da nossa fé, a religião católica, porque, podemos dizer com santo orgulho, é a única que religa de verdade. E essa religação, o momento culminante, dá-se precisamente na solenidade de ontem, quando Deus se manifesta pelo arcanjo São Gabriel e transmite da parte de Deus, do Criador, os seus planos para aquela criatura. Nós sabemos o quanto uma menina, uma moça,
judia gostaria de ocupar esse lugar. Na leitura de ontem, Isaías nos fala: eis que uma virgem conceberá. Miqueias chega a falar no capítulo 5, o profeta é: tu, Belém, tão pequena, de ti sairá a mãe do Redentor. Por tudo isso, o tema da nossa meditação de hoje será o amor de Deus na criação. Eu gostaria de ir até um pouco mais longe, a alegria da encarnação. Por todo esse início que eu quis fazer um pouco mais longo do que do costume, pela entidade, o peso que tem a solenidade de ontem. Com a anunciação do Senhor, o anúncio do anjo a Maria da encarnação do Verbo através dela, se iniciam os mistérios do Rosário, denominados gozosos ou alegres, porque a anunciação do Senhor e a seguir a sua encarnação é o grande motivo de alegria para toda a humanidade. Há um santo, podemos dizer assim, especialista em Maria, São Bernardo de Claraval. Ele tem uma pregação sua que eu tenho um apreço especial, que ele vai manifestando o que foi, podemos dizer assim mesmo, arriscando, o que foi diante da criação e até diante de Deus, a resposta de Maria, a resposta ao convite da encarnação. Ela é anunciada, o arcanjo São Gabriel se apresenta a ela e, dependendo do seu sim, o Verbo assumiria a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A gente só pode utilizar esse verbo aqui, nesse ponto da doutrina católica, dessa grande verdade da nossa fé. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume a natureza humana e se encarna. E São Bernardo diz: toda a humanidade esperava esse momento único da criação, e nós podemos arriscar e incluir também a Deus, que estava assim, já sabia o que ia acontecer, obviamente, porque passado, presente e futuro é uma mesma coisa para Deus, mas a gente pode arriscar que estava assim online, a gente disse, está assim ligado nas suas criaturas e queria ouvir o sim de Maria. E ele externa com uma certa exultação São Bernardo quando ela diz que sim, pois então agora começam-se a realizar os planos de Deus para as suas criaturas. O acontecimento, a anunciação com a encarnação, deixou uma grande alegria em Maria Santíssima, que se sobrepôs a todas as angústias, dores e penas que acompanharam a gravidez de Maria. O anúncio da encarnação supôs também a São José uma alegria indizível, única, depois dos seus sofrimentos. O Papa agora fala na sua carta do ano de São José os 4 sonhos de José. Um deles é precisamente sobre o tema de hoje, que apresenta-se em sonhos para serená-lo, porque o que ocorreu com Maria, a encarnação, é algo de Deus, e um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria, que o será para todo o povo. Como Deus se manifesta a José, aos pastores, e quer que essa alegria possa ir sendo transmitida para muitas criaturas. Uma alegria contagiante, que é o que ainda hoje sentimos no coração com essa notícia. Alegria que se manifestará de um modo insuperável no momento do Magnificat, que é aquele hino que Nossa Senhora, apresentação da sua humildade, quando ela está diante da sua prima Santa Isabel, que mostra os sentimentos que tinha guardado no fundo da sua alma, que a gente pode dizer assim, que explodem perante as palavras de Isabel,
que Isabel diz a ela, sua prima, que já estava avançada em idade, e ela que era conhecida como estéril, concebe João Batista, e ela diz que ao ver Maria com o Redentor, com Deus no seu seio, estremece, o menino se manifesta no seu seio. Logicamente, nós o sabemos muito bem, diante da presença de Deus. Esses são os sentimentos que hoje devemos alimentar, e sempre, porque até hoje vivemos as consequências da encarnação, e nós somos os beneficiados desse grande portento. Os motivos da alegria, o Magnificat de Nossa Senhora, estão recolhidos principalmente pelo favor, atenção, delicadeza de Deus para com ela, o amor de Deus também para com os homens, e assim nos diz São Lucas no seu primeiro capítulo do Evangelho: auxiliou a Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abrão e a sua descendência para sempre. Em Israel estamos todos nós. É a misericórdia demonstrada por Deus depois do pecado dos nossos primeiros pais. Deus quer estar com as suas criaturas. Deus estabelece esse plano da aliança com Abraão, a princípio com o povo escolhido, e depois, à medida que os gentios, aqueles que não eram judeus, os pagãos, Deus vai querendo que isso possa ir sendo estendido a todas as criaturas, e aqui estamos nós. É saber que Deus não nos abandona, aconteça o que acontecer. Gosto de dizer assim, Deus optou por nós, escolheu-nos e não nos deixou nunca mais. Há umas passagens da Sagrada Escritura no Antigo Testamento que eu gosto muito de relatar por essa ocasião. Provérbios 8, 30, 31 nos mostra como Deus nos tem em conta. As minhas delícias são estar com os filhos dos homens. Deus brinca com as suas criaturas, né? De forma assim, emblemática, quer estar, quer conviver conosco, principalmente por nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, e a esperança não desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É uma apresentação da Epístola aos Romanos que tem muita aplicação com esse momento que nós vivemos agora, às portas da Semana Santa, do Tríduo Pascal, da morte de Nosso Senhor, da sua ressurreição. Essa esperança, de que temos a Deus conosco, Emmanuel, como soube tão bem relatar de muitas formas, como aos Romanos e de muitas outras formas São Paulo, como tinha presente na sua vida, como estava próximo, a proximidade com Deus, esse grande apóstolo. Uma primeira consequência de toda a nossa reflexão de hoje, que vem como uma primeira sugestão, como um primeiro propósito desse tempo de meditação, é o grande tema da caridade. Amor com amor se paga. Retribuir. Corresponder. Fazer algo da nossa parte que possa agradar a Deus Nosso Senhor. Eu apresento aqui uma sugestão que vem de boa mão, vem do Papa Francisco, nessa sua exortação apostólica, Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, no número 88, um texto que tem muita ligação com o momento que vivemos do ano litúrgico, agora com a festa da Encarnação e
o momento da Semana Santa bastante próximo. O Papa assim nos transmite: a verdadeira fé no Filho de Deus feito carne é inseparável do dom de si mesmo, da pertença à comunidade, do serviço, da reconciliação com a carne dos outros. É uma aplicação muito extensiva. Dá para todos os momentos, de home office, de um passeio numa praça, como eu falava agora, um pai que estava correndo com seu filho, né, numa ciclovia. Em quaisquer circunstâncias, o Papa nos convida, e ele assim conclui essa primeira parte: na sua encarnação, o Filho de Deus convidou-nos à revolução da ternura. Ou seja, a essa alegria da encarnação, a esse momento único da criatura humana, de ter visto tão grande Redentor encarnar-se no seio da Virgem Maria. Amor com amor se paga. É uma expressão muito feliz, a revolução da ternura. E ele assim acrescenta também, o Papa Francisco, nesse ponto 88: o Evangelho convida-nos sempre a abraçar o risco do encontro com o rosto do outro. Vou fazer uma interrupção aqui para que vocês valorizem cada vez mais as expressões do Papa Francisco. É um Papa muito pastoral, muito paternal. Todas as suas expressões, elas têm uma afetividade única. Ele é muito pedagógico, ele consegue transmitir com muita força. Abraçar o risco do encontro com o rosto do outro, com a sua presença física que interpela, com os seus sofrimentos e suas reivindicações, com a sua alegria contagiante, permanecendo lado a lado, pois esse é o convite do Papa. E meu também: amor com amor se paga, a revolução da ternura, aonde quer que nós estejamos. Com quem, cada um poderia se perguntar, para assim concretizar mais esse propósito: com quem eu posso ser mais Cristo? Aquele que é o meu próximo, aquelas pessoas que eu posso provocar uma revolução da ternura, que eu posso fazer a diferença por todo o amor que Deus transmitiu a nós pela encarnação. Faço uso de um comentário de São João Paulo II. Ele dizia que nós precisamos ter essa preocupação, mais do que preocupação, como dizia São José Maria, essa ocupação, de estarmos focados, atentos em deixar o bom odor de Cristo por onde passemos. Quer dizer, uma pessoa que faz a diferença, que onde quer que esteja, a esposa com o marido, quando percebe que ele sai para trabalhar, possa estar assim talvez atendendo esporadicamente agora, nessa fase roxa que nós vivemos, está chegando em casa bem cansado, pois a revolução da ternura nesse encontro com o familiar consiste precisamente disso, de fazer a diferença, de levantar essa pessoa, de acolhê-lo, de ter brilho nos olhos. Qual é a melhor forma de tratar um pai, um namorado, a sua namorada, a namorada, o seu namorado que teve um estresse, algo que amargou o relacionamento? Saber dar a volta por cima e relevar, tirar a importância, pois eu tenho muito que dar pelo muito que eu recebo. Agora que nós pensamos na encarnação, no Natal, na redenção, no âmbito familiar com os irmãos, eu tenho visto assim exemplos agora na pandemia muito bonitos, essa figura tão fabulosa nas famílias do irmão mais velho que quer ser esse elemento de ligação com os outros irmãos, que quer ajudar, que quer transmitir bem aquilo que os pais estão pedindo para um pequeno, uma aula, uma postura, um gesto de educação,
um pedido que um pai, que uma mãe faz. Cada um de vocês, cada um de nós que estamos num home office, que estão, né, vai começar um call e precisa estar ligado e pode ter brilhos nos olhos, né, porque esse clima agora na fase roxa, que ninguém aguenta mais isso. A gente viu, está acontecendo no nosso país, né, esse drama dessa segunda onda que a gente tem agora com talvez uma nova cepa, seja como for, um novo vírus, né? E que as pessoas, assim, o carnaval, que assim, já não conseguem mais resistir e é bem provável que tenha sido esse o grande causador dessa nova onda de muitas pessoas que estão perdendo a vida. E nós fazemos a diferença numa live, em quaisquer momentos que, fazendo um esporte, como eu falava, queria que cada um tivesse muito presente isso, a revolução da ternura. E nessa segunda parte da meditação, já queria começar falando do propósito que eu quero transmitir nessa segunda parte, baseado no fato da encarnação. É um exemplo de Maria, ela recolhida em oração. Estar recolhida em oração convida-nos a sermos contemplativos. O fundador do Opus Dei, as pessoas que conviviam com ele diziam que ele estava sempre ligado com Deus. Cada um dos momentos do seu dia, ele conseguia estar sempre desejoso de saber o que Deus esperava dele. Ele costumava dizer: Jesus, aqui me tens. Jesus, o que queres de mim? Estar pensando em Deus, como Deus nos vê, como vê-nos em cada um dos instantes da nossa vida. E ele aprendeu muito da Virgem Maria. Maria está recolhida em oração, mas não quer dizer especificamente que estivesse em meditação, queria que ficasse bem claro isso, mas recolhida em oração, era uma atitude habitual dela. Eu gostaria de transmitir esse exemplo fabuloso de Maria costurando, cozinhando, limpando, passeando com Jesus e com José, conversando com José, com as suas amigas, divertindo-se em Nazaré, sem dúvida alguma, como uma adolescente que era, antes da anunciação, antes da encarnação, recolhida em oração. Maria é uma alma contemplativa, e a alma contemplativa é a que está olhando para Deus do lugar onde está, fazendo o que tem que fazer. Por isso não estava, entre aspas, fazendo oração, mas estava cumprindo as suas obrigações em espírito de oração. É uma outra forma de transmitir esse contexto, esse modo de viver. Pensemos se nós fazemos as coisas recolhidos em oração. Esse é o grande propósito dessa parte da nossa reflexão. Recolhidos em oração, assim a gente aprende no Opus Dei, no meio da rua, do trabalho, porque em qualquer lugar podemos manter o diálogo com Deus. Deve ser algo real, e eu diria para cada um de vocês, isso é o Opus Dei. Onde quer que estejamos, temos link com Deus, como se diz hoje, temos um sinal de Wi-Fi forte, que a gente não perde a conexão, mas de nenhuma forma, a qualquer hora. Isso por sermos contemplativos, por estarmos recolhidos com Deus. Isso nos encaminha para uma consequência muito importante: ouvirmos a Deus. O fundador do Opus Dei dizia que era imprescindível ser contemplativos para ouvir a Deus. Vejam a magnitude, a entidade, o peso que isso daí pode ter nas nossas vidas. Sendo contemplativos, seremos sobrenaturais para ouvir o que Deus nos tem a dizer, sem deixar que o ativismo, esse frenesi, essas coisas de empreender, de fazer acontecer, o interesse, a paixão,
e talvez outras 1000 vozes que estão presentes no nosso consciente, no nosso subconsciente, na nossa memória, na nossa imaginação. Uma pergunta que eu faço a cada um de vocês: como nós vamos de curiosidades? De trabalhos, podemos dizer assim, de trabalhos paralelos desnecessários. Estamos com o celular no silencioso, talvez numa videoconferência, talvez no momento do nosso cotidiano, deixei o celular no silencioso, será que entrou alguma mensagem? E daí já se interrompe, aí já abre uma janela para que a gente desliga daquilo que a gente tem que fazer, e talvez por essa janela a gente já liga com outra coisa que também nos afasta de Deus e também perdemos o link com Deus. Uma dúvida, uma coisa que a gente quer esclarecer e quer logo entrar, talvez no YouTube, a gente quer logo ver assim, eu vi assim uma conferência que pode me tirar rapidamente e me resolver esse problema, preciso entrar. Uma pergunta que eu gostaria que todos vocês se fizessem, será que eu preciso mesmo? Preciso ver esse preço, liquidação, agora a gente está na fase roxa, tem um monte de e-commerce que está liquidando para conseguir aproveitar. Outra pergunta importantíssima: será que eu preciso mesmo comprar? Isso vale principalmente para as mulheres. São dispersões que nos tiram do centro das coisas, e isso não temos noção o quanto é importante. Cai o rendimento, cai a concentração. Às vezes nós somos indelicados com as pessoas porque estamos desligados, a gente está turn off, a gente está ligado naquilo que é o nosso interesse, e é uma ponte muito forte de ligação para esse estarmos centrados em nós mesmos. E queria, antes de terminar, ainda evocar um exemplo muito bonito de Nossa Senhora, que é o exemplo da sua humildade. Ela quis manifestar a baixeza como escrava do Senhor. Por isso chama a atenção o contraste entre o que ouve e o que diz. O arcanjo responde: eis. Ao arcanjo ela responde: eis a escrava do Senhor. A sua prima Santa Isabel, como nós dizíamos ao princípio, responderá: porque viu a baixeza de sua serva, por isso me chamarão bem-aventuradas todas as gerações. E a nós nos diz o que indicou aos empregados em Caná da Galileia, nas bodas de Caná, quando houve aquela transformação fabulosa, da água em vinho: fazei tudo o que ele vos disser, tudo. E assim ela mostrava como tem que ser a nossa atitude diante de Deus. Ela gostava de viver aquele ocultar-se e desaparecer, que só Jesus brilhasse. Esse foi também o lema do fundador do Opus Dei. Como a gente diz hoje, eu saio de cena, quero ficar aparecendo muito. É nessas pessoas que se apoia o Senhor. Quanto mais se abaixam, mais pode apoiar-se neles Deus. Quanto mais instrumentos se reconhecem, mais pode usá-los Deus. Por isso, São José Maria nos diz no livro Caminho, no ponto 591, quanto mais me exaltarem, meu Jesus, humilha-me mais em meu coração, fazendo-me saber o que tenho sido e o que serei, se tu me abandonares. Se a gente perde esse foco, se a gente perde o sinal, se a gente não tem mais esse bendito, esse divino Wi-Fi que nos liga com Deus e faz com que a gente saiba exatamente o que Deus quer de nós em cada uma das circunstâncias, devemos pensar em nós: queremos humilhar-nos ou queremos ser exaltados? Somos suscetíveis quando não nos reconhecem ou queremos e amamos passar ocultos? Isso é ser bem parecidos com Maria.
O exemplo de Cristo hoje é o ocultamento. Humilhavit semet ipsum, né? Ele humilhou-se a si próprio, sendo Deus. No ocultamento está toda a eficácia da encarnação. Vamos concluir, muito unidos a Maria, que nos conseguirá as graças para pormos em prática os propósitos deste tempo de meditação, e muito unidos também a seu esposo São José, neste que é o seu ano, são 150 anos, a comemoração de São José como padroeiro da Igreja Universal. Por isso o Santo Padre, o Papa Francisco, proclamou o ano de São José, e nós dizemos assim, é uma expressão, uma jaculatória que diz: a Jesus, por Maria que é mãe de nosso Senhor, com José, nosso Pai e Senhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e